Shalom, shalom. Olá, bem-vindo ao canal Geração Divina. Daqui fala o vosso amado, o vosso irmão Tomás O Júnior. Pois bem, então como nós havíamos anunciado que nós iríamos criar um canal e o canal já está criado, é o Geração Divina. E hoje eu apareço simplesmente para falar daquilo que nós vamos fazer nas próximas edições, ou seja, nos próximos vídeos ou nas próximas gravações. Nós prometemos que, por intermédio do canal, nós iríamos fazer a exposição e a partilha da Palavra de Deus. Assim sendo, hoje eu apareço para lhe informar que o primeiro tema que será debatido, ou seja, que será apresentado, que será ilustrado, neste canal, será o profético. Por que é que nós vamos falar sobre o profético? Hoje em dia nós temos visto um despontar do movimento profético, não só em Angola, como a nível internacional. E com esse despontar do movimento profético, é necessário que nós, como povo de Deus, estejamos a par, do movimento profético. Por simples razões, porque alguns, se calhar, poderão querer fazer parte desse movimento e outros poderão questionar, se esse movimento é realmente verídico ou não, se é bíblico ou não, e até que ponto esse movimento é bíblico. Pois é, por essa razão nós vamos elaborar o primeiro estudo, primeira série de estudos sobre o ministério profético. É importante que nós estejamos a par do ministério profético, não estejamos ignorantes acerca do profético. Quando eu falo do profético, é melhor retificar, não é propriamente ministério profético, mas o profético. Quando eu falo do profético, eu estou a falar quer na vertente de dom, como na vertente do próprio ministério. Se nós lermos a Bíblia em Efésios 4:11, nós vamos encontrar os 5 dons ministeriais. E dentre esses 5 dons ministeriais, nós encontramos o ministério profético. Se abrirmos também a Bíblia em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8 até 10, nós vamos encontrar os novos dons do Espírito. E dentre esses novos dons do Espírito, nós encontramos o dom da profecia. Portanto, quando eu estou a falar do profético, eu estou a falar quer do dom como do ministério. É verdade que nos vídeos que se seguem, nós poderemos fazer uma desagregação entre essas duas componentes do profético, quer seja dom como o próprio ministério. Pois, por essa razão, nós vamos falar sobre o profético. O profético é muito importante. E hoje eu apareço apenas para lhe dar uma linha mestra daquilo que vai ser a abordagem do profético. O que é que nós vamos falar do profético? Nós vamos fazer um enquadramento sobre o profético. Faremos uma incursão no Velho e no Novo Testamento. O que é que a Bíblia fala sobre o profético? Será que no Novo Testamento não há profeta? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos falar também sobre a diferença entre o ministério profético e o dom profético. Porque hoje em dia todo mundo quer profetizar, e é muito bom, e a Bíblia diz que todos podeis profetizar, mas só que tem havido algo, ou tem acontecido algo que às vezes surpreende algumas pessoas. É verdade que todos podeis profetizar, mas nem todo mundo que profetiza é profeta, mas todo profeta profetiza. Repito, é verdade que todos podeis profetizar, mas nem todo mundo que profetiza é profeta, mas todo profeta profetiza. Então é importante sabermos qual é a diferença entre o dom profético e o ministério profético. E com base nesse esclarecimento, nós saberemos, em que categoria nós nos encontramos, se é no ministério profético ou no dom profético. Ok? Porque esse esclarecimento é importante para a própria igreja. Nós vamos falar também, ainda no profético, sobre as formas que Deus fala. Deus fala, e vou lhe adiantar já que Deus fala de muitas formas. Se nós abrirmos a Bíblia em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, por intermédio dos nossos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, sublinha, muitas maneiras. Ou seja, então quais são essas maneiras que Deus usa para falar? Quais são essas maneiras? À luz da Bíblia, quais são essas maneiras? Nós vamos falar de todas essas maneiras que Deus usa para falar ao seu povo. Vamos igualmente falar sobre a dimensão do profético. Quais as dimensões do profético? Existem três dimensões proféticas
E nós vamos falar sobre essas dimensões proféticas. Por que nós vamos falar dessa dimensão profética? Porque certamente alguém opera numa ou outra dimensão. Com conhecimento de outras dimensões, o pessoal vai querer operar na dimensão maior. E esse é o objetivo, de querer cada vez mais, não é? Subir e subir para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos também falar sobre a forma de nós identificarmos os profetas verdadeiros. Será que todo mundo é profeta verdadeiro? Como nós sabemos, quando aparecem muitos profetas, a probabilidade de aparecer os falsos é maior. Portanto, nós precisamos saber, à luz da Bíblia, não é? Quais os critérios que a Bíblia apresenta para identificarmos o falso do verdadeiro. Por isso, nós vamos saber, não é? Vamos fazer um vídeo onde nós vamos explicar os critérios que a Bíblia apresenta para identificar um profeta verdadeiro. Vamos igualmente falar, não é, sobre as formas para que a pessoa tem para operar no profético. Bom, aqui eu vou fazer um esclarecimento. Eu disse que nós vamos falar sobre o dom profético e o ministério profético. Quando eu digo as formas para operar no profético, estou a me referir do dom profético, porque o ministério profético, a pessoa nasce no próprio ministério profético, porque Deus disse a Jeremias: antes de tu te formares no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te separei para profeta das nações. Eu te escolhi e te separei para profeta das nações. Ok? Então, aquele que atua no profético, ele nasce, ou seja, o profeta nasce. Ele não adquire o ministério profético, não adquire. Quando eu estou a falar ministério profético, estou a falar Efésios 4:11. Ele nasce. Mas aquele que quer atuar no dom profético, porque Paulo disse, não é? Todos podeis profetizar. E ele disse: procurei com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Quer dizer que quem não atua no profético pode atuar no profético. Pode atuar no profético pelo dom de profecia. E nós vamos mostrar o que é necessário fazer para operar no dom profético. Existem critérios, existem mecanismos que devem ser tomados em consideração, aplicados, não é? Para que a pessoa atue no profético. Nós vamos falar também de como reativar o dom profético, porque uma pessoa pode adquirir o dom profético de uma ou de outra forma, e nós vamos falar dessas formas para que a pessoa possa adquirir o dom profético, mas como reativar? Isso também é muito importante. Há muita gente que atuava no profético e hoje já não atua. Como reativar o profético? Vamos igualmente mostrar, aliás, os critérios para que uma pessoa possa mover rapidamente em níveis mais elevados do profético. Bom, esse ensinamento não é apenas para aquelas pessoas que querem mover no profético, mas é também para aquelas pessoas que lidam com o profético. Nós vamos falar do profético e os anjos, não é? O que a Bíblia fala sobre isso? O profético e o Espírito Santo. Vamos falar também sobre o exercício profético. Vamos igualmente falar sobre o profético e a igreja. Qual é a reação da igreja no profético? Vamos falar igualmente da atitude da igreja ou do crente perante o profético. Vamos falar dos tipos de profecias, não é? Vamos falar da profecia e o tempo. Ou seja, há vários temas que nós vamos abordar. Por isso, meu irmão, meu amigo, eu aconselho que fique ligado, não é? Porque daqui a pouco vem o primeiro vídeo, no qual nós vamos fazer um breve enquadramento sobre o profético, e de seguida vamos fazer uma incursão no Velho e no Novo Testamento sobre o profético, e depois vamos seguir aos outros temas que nós abordamos aqui. O objetivo desse vídeo é fazer com que as pessoas operem no profético, as pessoas reativem o profético, as pessoas não sejam ignorantes aos proféticos e as pessoas possam explorar da melhor forma possível, não é, o profético, quer seja por intermédio de profeta com quem lidam todos os dias, ou quer seja de uma outra forma. E também, acima de tudo, para que as pessoas estejam a par e sensíveis, não é, às diversas formas que Deus fala com o seu povo. Portanto, há muita vantagem de você assistir esses vídeos. E eu oro a Deus que até ao final do vídeo
você possa fazer parte do movimento profético. Que Deus abençoe rico e poderosamente. E eu conto convosco para o vídeo que se segue, que é sobre o enquadramento do profético. Que Deus abençoe rico e poderosamente. Até lá. Shalom.